15 tiros. Distância de menos de 10 metros. Atiradores experientes que passaram a vida inteira lidando com mata fechada e animais perigosos. 15 tiros, e a coisa ficou parada. Recuou alguns passos e depois foi embora quando quis. Não quando a gente quis, quando ela quis. Eu tenho 67 anos hoje. Moro numa cidade pequena do interior. A vida inteira trabalhei com extração de madeira e nunca fui homem de contar causos. Não gosto de atenção, não gosto de conversa fiada, e durante décadas eu guardei o que aconteceu naquelas semanas dentro de mim, como quem guarda uma faca enrolada num pano grosso. Você não esquece que ela está ali, mas também não fica tirando para mostrar para todo mundo. Mas eu estou ficando velho. E tem noite que eu acordo às 3 da manhã com aquele cheiro na memória. Aquele cheiro de terra molhada e folha podre, que não fazia sentido nenhum em plena estiagem, no meio daquela mata seca que rangia como madeira velha quando o vento passava. E aí eu fico deitado, olhando para o teto até o sol nascer. E eu penso que se eu morrer sem escrever isso, vai ser como se nunca tivesse acontecido. E aconteceu. Aconteceu de verdade. E tem gente que merece saber. Eu tenho um caderno velho na gaveta da mesa de cabeceira, capa preta, espiral enferrujado, papel amarelado. Comecei a escrever nele faz uns 3 anos, de noite, aos poucos, tentando colocar em ordem as coisas que ficaram bagunçadas na cabeça. Mas eu percebi que não dá para colocar em ordem cronológica, porque a história não funciona assim. Ela começa no meio. Começa num momento específico, numa madrugada da 3ª semana, quando tudo que a gente tinha tentado ignorar até ali não podia mais ser ignorado. São 4 da manhã. Estamos sentados no acampamento, 7 homens ao redor de uma lamparina de gás que está quase no fim. A mata do lado de fora está em silêncio. Não o silêncio normal da madrugada, cheio de inseto e vento e aquele barulho constante de coisa viva que a mata nunca para de fazer. Um silêncio diferente, comprimido, como se o ar tivesse engolido tudo. E o Renato, que era o nosso encarregado, homem de mais de 50 anos, que passou a vida inteira em área de mata e que eu nunca tinha visto demonstrar nenhum tipo de preocupação com coisa nenhuma, estava sentado com as mãos juntas entre os joelhos, olhando para o chão. Não falava. Não olhava para ninguém. Só ficava olhando para o chão, com aquela expressão de quem está calculando alguma coisa que não tem solução boa. Eu olhei para ele durante um tempo. Depois olhei para o Beto, que estava com o bloco de anotações aberto no colo, mas não estava escrevendo nada. Depois olhei para o Lucas, que tinha 18 anos e que naquela madrugada parecia ter 40. E eu pensei que a gente precisava sair dali. Não no sentido de levantar e ir embora naquele momento, no sentido de que alguma coisa tinha se encerrado naquelas horas anteriores. Alguma linha tinha sido cruzada, e ficar mais tempo naquele lugar não era mais uma questão de contrato ou de dinheiro. Era uma questão diferente. Uma que eu não sabia nomear direito, mas sentia na base do pescoço como pressão constante. Para entender como a gente chegou até aquela madrugada, eu preciso voltar ao começo. Não porque a história fica mais fácil assim, fica mais difícil, na verdade. Porque quando você conta do começo, você se lembra de todos os momentos em que podia ter ido embora e não foi. E isso pesa de um jeito que não passa com o tempo. Amigos, se essa história está te prendendo desde o começo, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa. Eu cheguei naquela empreitada porque precisava de dinheiro e porque um conhecido meu de obra me indicou para uma firma de extração que estava montando equipe para trabalhar numa área de mata fechada no norte do país. 30 dias de serviço, pagamento no final, mais uma ajuda de custo para quem ficasse os 30 dias completos sem desistir.
Essa cláusula eu não achei estranha na época. Hoje eu acho. Hoje eu entendo que quem colocou aquela cláusula no contrato sabia que tinha gente que ia querer ir embora antes do prazo. O acampamento era simples. 2 lonas grandes esticadas entre árvores, um gerador que a gente desligava às 10 da noite para economizar combustível, um rádio de pilha que pegava sinal direito só até o fim da tarde, depois só estática. Tinha um rio ao norte, lamacento, largo, que era o único caminho de saída viável, porque a estrada vicinal que dava acesso à área principal virava um lamaçal intransitável quando chovia, e naquela região chovia sem aviso. A mata fechava em 3 direções ao redor do acampamento, como uma parede que não tem fim. De dia você olhava para ela e via verde. De noite você olhava para ela e não via nada. Éramos 12 homens no início. Eu conhecia só o Beto antes de chegar, vagamente, de um trabalho anterior. Os outros eu fui conhecendo nos primeiros dias. O Lucas era o mais novo, primo de um dos outros trabalhadores, primeiro serviço longe de casa. Tinha um cara chamado Dirceu, que mal falava, mas que trabalhava pelo dobro de qualquer outra pessoa. E tinha o Renato. O Renato era o encarregado. 50 e poucos anos, construído como um tonel. Cicatriz no queixo que ele nunca explicou. Voz baixa, pausada, do tipo que não precisa subir o tom porque quando ela fala, todo mundo já parou para ouvir. Na primeira noite, ele reuniu a gente antes do jantar e deu uma única regra, sem explicação. No mesmo tom que usaria para falar sobre qualquer procedimento de trabalho. Disse que ninguém devia se aproximar da beira do igarapé depois que escurecesse. Sem exceção. Perguntado por quê, ele disse que o barranco era traiçoeiro no escuro e que não queria acidente. Pronto. Ninguém perguntou mais nada. Mas eu fiquei olhando para ele um segundo a mais do que o necessário. E tive a impressão, só impressão, de que aquela explicação era verdadeira e, ao mesmo tempo, não era a explicação real. Como quando alguém te diz o motivo certo, mas não o motivo de verdade. Eu dormi mal naquela primeira noite. Não por causa de nada específico. A mata fazia barulho, o calor era pesado, mesmo depois da meia-noite. E tinha um cheiro no ar que eu não conseguia identificar. Não era ruim, era estranho. Parecia terra depois de chuva, úmido e fundo, só que não tinha chovido em semanas. Eu ficava voltando naquele cheiro enquanto tentava dormir, tentando entender de onde vinha. Não achei resposta naquela noite. Levaria alguns dias para eu começar a entender o que aquele cheiro significava. E quando eu entendesse, ia querer muito não ter entendido. O frentista do posto virou as costas para mim no meio da frase. Não ficou com vergonha, não gaguejou, não inventou desculpa. Só fechou o caixa, jogou o pano de limpeza no balcão e foi embora para dentro, como se eu tivesse perguntado alguma coisa que não se pergunta. E eu fiquei ali, na frente do posto, com o sol batendo nas costas e a poeira da estrada vicinal ainda presa na garganta, tentando entender o que exatamente tinha feito aquele homem fechar a cara daquele jeito. Isso foi antes de eu chegar ao acampamento. Eu tinha parado para abastecer o caminhão que nos levava até a entrada da área, e enquanto o motorista resolvia o pagamento, eu fui esticar a perna e acabei puxando conversa com o frentista. Perguntei se ele conhecia a região onde a firma trabalhava, aquele trecho de mata fechada a uns 40 quilômetros ao sul. Ele conhecia. Ficou claro pelo jeito que os ombros dele tensionaram quando eu falei o nome da área. Eu perguntei se tinha algum problema no acesso, se a estrada estava boa. Ele disse que estava. Eu perguntei se ele sabia de alguma coisa sobre a firma ter trabalhado ali antes. E foi aí que ele fechou o caixa e foi embora. Eu fiquei pensando naquilo durante boa parte da viagem até o acampamento.
Não de um jeito ansioso, sabe? Mas como quem guarda uma informação no bolso sem saber ainda o que ela vale. Às vezes, uma pessoa reage assim porque tem fofoca de briga de firma, às vezes porque é desconfiado por natureza. Eu me convenci de que era provavelmente isso. Me convenci porque era mais fácil. O que eu não sabia ainda, e só fui descobrir no primeiro dia de trabalho dentro da área, é que a firma tinha tentado operar naquele mesmo trecho 2 vezes antes. A primeira tentativa tinha sido anos atrás e tinha durado menos de 2 semanas antes de a equipe inteira pedir para ser retirada. A segunda tentativa foi mais recente e dessa vez a equipe ficou um pouco mais, mas saiu do mesmo jeito, antes do prazo, sem relatório completo, sem explicação oficial que fechasse com os dias trabalhados. A firma registrou as 2 saídas como problemas de infraestrutura e condições climáticas. Nenhum trabalhador das equipes anteriores foi entrevistado formalmente, pelo menos não que eu saiba. Eu fiquei sabendo disso pelo Beto. Na tarde do segundo dia, enquanto a gente limpava o entorno de uma das árvores marcadas, ele me contou com aquela voz baixa e direta que era característica dele, como quem está passando uma informação técnica. Ele tinha pesquisado antes de aceitar o serviço, tinha conversado com um homem que conhecia alguém da primeira equipe. O homem não quis dar detalhes, só disse que a área tinha um histórico e que quem topasse trabalhar ali merecia saber disso com antecedência. Beto achou que o cara estava exagerando. Aceitou o serviço mesmo assim. Eu ouvi tudo aquilo. Olhei para a mata ao redor. Olhei para o Beto. E perguntei por que ele estava me contando isso agora e não antes de a gente embarcar. Ele tirou o bloco do bolso da camisa. Abriu numa página do meio e me mostrou uma anotação que tinha feito na noite anterior. Letra miúda, organizada, a hora no canto superior. Ele tinha escrito que por volta da meia-noite tinha ouvido passos pesados do perímetro leste do acampamento. Passos compridos, espaçados de um jeito que não fechava com nenhum animal que ele conhecia da região. Ele ficou escutando por uns 10 minutos. Depois parou. Ele não tinha acordado ninguém. Não tinha saído para ver. Só tinha anotado. Eu perguntei se ele tinha contado para o Renato. Ele disse que não. Disse que certas coisas, se você fala alto antes da hora certa, ficam maiores do que precisam ser. Eu não entendi direito o que ele quis dizer com isso naquele momento. Depois eu entendi. Tem coisas que crescem quando recebem atenção. Como se a palavra dita em voz alta fosse um convite. O que eu não contei para o Beto naquele momento, e que só estou colocando aqui agora porque faz parte da história, é que eu também tinha dormido mal naquela segunda noite. Não por causa de barulho, não por causa de calor, por causa de uma ausência. Os 3 cachorros do acampamento, que nas noites anteriores latiam sem parar para qualquer coisa que se mexesse na mata, tinham ficado completamente em silêncio. Eu tinha acordado no meio da madrugada com aquela sensação estranha de que algo estava diferente e demorei alguns segundos para identificar o que era. Era o silêncio dos cachorros. Não estavam dormindo. Eu me levantei devagar e fui até a entrada da lona. Os 3 estavam sentados lado a lado, todos virados para o mesmo lado, para o sul, com as orelhas em pé e a boca fechada, olhando para a mata, sem latir, sem se mexer, sem desviar o olhar nem quando eu chamei pelo mais velho deles pelo nome. Fiquei olhando para eles por um tempo, depois voltei para dentro e fiquei deitado de olho aberto até o amanhecer. Naquela manhã, eu me levantei, tomei café, peguei a ferramenta e fui trabalhar sem falar nada para ninguém. Porque o que você fala sobre uma coisa que não entende ainda? Você não fala nada, você observa.
e você começa a perceber que as peças que não faziam sentido sozinhas estão começando a se encaixar e que o desenho que elas estão formando não é nada que você queira ver completo. Na quinta noite, os 3 cachorros pararam de fazer qualquer som. Não foi gradual. Não foi um diminuindo depois o outro. Foi simultâneo, como se alguém tivesse cortado um fio. Um segundo, eles estavam latindo para o escuro como faziam toda a noite, e no segundo seguinte, silêncio total. Eu estava acordado porque o calor não deixava dormir, e eu ouvi essa transição com uma clareza que me deixou completamente imóvel debaixo da lona. Não foi o silêncio que me perturbou primeiro, foi a velocidade dele. Eu me levantei devagar e fui até a entrada. Os cachorros estavam nos mesmos lugares que na noite anterior, sentados, todos virados para o sul, orelhas levantadas, boca fechada. Mas dessa vez tinha algo diferente. O mais velho dos 3, um vira-lata grande e escuro, que o Dirceu tinha trazido de casa e que latia para tudo que se mexia, estava com o pelo do pescoço completamente arrepiado. Não latia, não rosnava, só ficava olhando para a mata com aquele pelo em pé, como se o corpo dele soubesse de alguma coisa que a voz já tinha desistido de anunciar. Eu fiquei parado na entrada da lona por uns 5 minutos. A mata estava quieta de um jeito que não era normal. Durante o dia, a mata faz barulho constante. Passarinho, inseto, vento nas folhas, sempre tem alguma coisa. De noite diminui, mas não para. Naquela noite, tinha parado. Era como estar dentro de um quarto com as janelas fechadas, aquela pressão surda nos ouvidos de quando o som externo desaparece de repente. Eu olhei para o sul, para o buraco escuro entre as árvores, onde o alcance da lamparina terminava, e não vi nada. Mas tive uma sensação muito específica, clara como água, de que havia algo ali que estava me vendo perfeitamente. Voltei para dentro, não dormi. De manhã, eu não falei nada sobre isso para ninguém, porque o Beto tinha me contado sobre as anotações dele, e eu ainda estava processando tudo aquilo junto. Mas eu observei os cachorros durante o dia inteiro. Eles comeram normal, andaram pelo acampamento, fizeram tudo o que cachorro faz, mas não foram para a direção sul nenhuma vez. Nenhuma. Eu testei isso de propósito. Joguei um graveto para próximo da linha das árvores do sul para ver se o mais novo corria atrás. Ele correu até a metade do caminho, parou, ficou olhando para o graveto por um segundo e voltou, como se tivesse uma linha no chão que ele simplesmente não cruzava mais. Eu contei isso para o Beto naquela tarde. Ele ouviu, abriu o bloco, anotou. Depois disse uma coisa que ficou na minha cabeça. Disse que animal que para de latir não parou porque ficou tranquilo. Parou porque entendeu que latir não adianta nada. Eu não respondi a isso. Não tinha muito o que responder. O Renato viu a cena do graveto de longe. Ele estava consertando uma das lonas do lado oposto do acampamento e eu percebi que ele tinha parado de trabalhar e estava olhando para o cachorro parado no meio do caminho. Quando o cachorro voltou, o Renato pegou a ferramenta de novo e continuou o serviço sem dizer nada. Mas eu vi, e aquilo me disse mais sobre o que ele sabia do que qualquer conversa que a gente tivesse tido até então. Naquela noite, o silêncio voltou, e dessa vez durou até o amanhecer. Na manhã seguinte, eu e o Beto fomos trabalhar numa área a uns 2 quilômetros ao sul do acampamento, marcando árvores para um lote novo que a firma queria abrir. Era trabalho de rotina. A gente andava, media, marcava, anotava. A mata naquele trecho era mais fechada do que perto do acampamento, o dossel mais alto, menos luz chegando no chão, e o ar tinha aquela umidade parada de lugar que não ventila. O cheiro de terra molhada que eu tinha notado desde a primeira noite era mais forte ali, bem mais forte. A gente encontrou a árvore por volta do meio da manhã.
Eu ia dizer que a gente se deparou com ela, mas essa palavra não é exata. A gente ouviu antes de ver. Tinha um espaço aberto que não deveria existir naquele trecho, porque a mata ali era fechada demais para ter clareira natural. E quando a gente chegou na beira desse espaço, a gente entendeu o porquê. Uma das árvores mais grossas do lote, que a firma tinha marcado na expedição anterior como ponto de referência, estava no chão, não cortada, derrubada pela raiz. O tronco tinha uns 45 centímetros de diâmetro. A raiz inteira tinha sido arrancada do chão, e a terra ao redor estava revirada em arco, como quando você puxa uma planta do vaso, só que numa escala que não faz sentido. Eu fiquei olhando para o buraco que a raiz tinha deixado. Tinha uns 2 metros de profundidade. A terra das laterais estava pressionada para fora, não solta, pressionada, como se algo tivesse enfiado as mãos embaixo e empurrado de baixo para cima. O Beto ficou em silêncio por um tempo. Depois foi andando devagar ao redor da raiz, olhando para o chão. Eu fui atrás. E foi então que a gente viu a marca. No barro úmido ao lado do buraco, funda o suficiente para ter sido feita com peso real. Uma depressão comprida, estreita no calcanhar, larga na frente. Eu coloquei meu pé do lado. A marca tinha quase o dobro do comprimento do meu pé. E era estranha na proporção, estreita demais no meio, como se o que tivesse pisado ali não tivesse o arco que um pé humano tem. Eu olhei para o Beto. Ele estava com um bloco na mão, mas não estava escrevendo. Estava só olhando para a marca com aquela expressão de quem está tentando encaixar uma informação que não cabe em nenhuma gaveta disponível. Depois ele disse em voz baixa, quase para si mesmo, que não tinha marca de máquina, não tinha sinal de cabo ou corrente. Não tinha absolutamente nada que explicasse como aquela árvore tinha saído do chão daquele jeito. Eu concordei sem falar nada. A gente ficou ali mais alguns minutos. Depois pegou as ferramentas e voltou para o acampamento. No caminho de volta, eu contei os passos sem querer, como a gente faz quando está nervoso e precisa ocupar a cabeça com alguma coisa. Contei até perder a conta e comecei de novo. Quando a gente chegou no acampamento e eu vi o Renato do outro lado, eu ia contar para ele o que tínhamos encontrado. Mas antes de eu abrir a boca, ele olhou para mim com aqueles olhos de quem já sabe e disse para eu me servir de café antes do jantar. Só isso. E por algum motivo, naquele momento, eu entendi que contar para ele não ia mudar nada. Ele já sabia o que estava naquela mata. A questão era outra. A questão era o que ele estava planejando fazer a respeito. 2 dias depois de encontrar aquela árvore arrancada, o Renato nos chamou todos depois do jantar e disse uma coisa que eu não esperava. Disse que ia precisar que a gente trabalhasse mais próximo do acampamento pelos próximos dias, que o lote sul estava sendo reavaliado pela firma. Não explicou mais nada. Mas o que me pegou não foi o que ele disse, foi o que ele fez enquanto falava. Ele estava de pé na frente de todo mundo, e enquanto falava, ele segurava o cabo da faca que carregava no cinto, não puxando, só segurando, com o polegar passando pelo metal repetidamente, como quem precisa sentir algo sólido na mão para continuar falando com voz normal. Eu nunca tinha visto o Renato precisar de apoio para falar com a equipe. Nunca. Naquela noite eu fiquei acordado mais uma vez. O calor continuava pesado, mas não era mais o calor que me mantinha acordado. Era a cabeça. Eu ficava voltando para a marca no barro, para o tronco arrancado pela raiz, para o jeito que o Beto tinha parado de escrever quando viu aquilo. E ficava tentando montar um quadro que fizesse sentido, com peças que não eram feitas para se encaixar. Ventania não arranca a raiz daquele jeito. Animal não deixa marca assim. E o cheiro.
Aquele cheiro de terra molhada, que era mais forte perto da árvore derrubada, estava presente de novo naquela noite, vindo de fora da lona, mais próximo do que nas noites anteriores. No dia seguinte, o Dirceu me chamou de lado antes do café. Ele era o homem menos dado à conversa do grupo inteiro. Trabalhava em silêncio, comia em silêncio, dormia sem dar trabalho. Mas naquela manhã, ele veio até mim com uma expressão que eu não sabia que o rosto dele era capaz de fazer. Levou uns 2 segundos para começar a falar, como quem está escolhendo cada palavra antes de soltar. Disse que na madrugada anterior ele tinha acordado com um barulho diferente. Não os passos que o Beto tinha notado, não o silêncio dos cachorros. Um barulho de respiração, fundo, lento, vindo de fora da lona, do lado onde ele dormia. Ele ficou imóvel, escutando por um tempo que ele não soube medir. Depois, parou. Ele não saiu para ver, não acordou ninguém. De manhã, ele foi até o lado de fora da lona, onde tinha ouvido o barulho, e olhou para o chão. E encontrou, na terra batida, 2 das mesmas marcas que eu e o Beto tínhamos visto perto da árvore derrubada. Grandes, compridas, estreitas no calcanhar, a menos de 1 metro da lona onde a gente dormia. Eu não falei nada por um momento. Depois perguntei se ele tinha contado para o Renato. Ele balançou a cabeça que não. Eu fui até o Beto, contei, e os 3 fomos juntos falar com o Renato. Ele ouviu tudo em silêncio, foi até o lado da lona, examinou as marcas no chão por um longo tempo sem se abaixar, só olhando de pé. Depois disse que ia mandar uma mensagem pelo rádio para a firma, assim que o sinal abrisse de tarde. Perguntei o que exatamente ele ia falar para a firma. Ele me olhou e disse, com aquela voz que não subia de tom, que ia falar a verdade. Não elaborou. Voltou para o trabalho. A mensagem pelo rádio não chegou a lugar nenhum naquela tarde. O sinal tinha aberto, tinha fechado em 2 minutos, e o que o Renato conseguiu transmitir foi fragmentado o suficiente para não constituir nada claro. Eu estava perto quando ele tentou. Ouvi ele repetindo o nome da área, dizendo que tinha uma situação que precisava de avaliação presencial, pedindo contato. Do outro lado, só estática e uma voz picotada que não formava a frase completa. Ele desligou o rádio, ficou olhando para ele por alguns segundos e depois foi fazer o café da tarde, como se tivesse acabado de checar uma lista de suprimentos. Aquela noite foi a primeira vez que eu ouvi o som. Estava tentando dormir. Devia ser quase meia-noite, quando ele começou. Vinha do sul, da direção do Igarapé, que era exatamente onde o Renato tinha proibido a gente de ir depois do escurecer, desde o primeiro dia. Era baixo, muito baixo. O tipo de som que você sente no peito antes de processar com o ouvido. Tinha uma cadência, um ritmo que subia e descia de forma regular, como voz humana que não está formando palavras. Não era canto, não era gemido. Era mais parecido com alguém pensando em voz alta, num idioma que não existe em nenhum lugar do mundo, num registro mais grave do que qualquer homem que eu já ouvi falar. Eu me sentei no colchonete. O Beto do meu lado já estava sentado, olhando para o teto da lona. Depois de alguns segundos, ele disse em voz baixa que estava ouvindo aquilo faz uns 3 minutos e que tinha esperado para ver se eu acordava sozinho. Eu perguntei em voz baixa o que ele achava que era. Ele ficou quieto por um tempo, escutando. Depois disse que não sabia. Disse que o problema não era não saber o que era. O problema era que o ritmo era regular demais para ser acidental. O som continuou por uns 40 minutos. Nenhum de nós 2 saiu da lona. Nenhum de nós 2 tornou a falar. Lá fora, os cachorros continuavam em silêncio, como tinham ficado todas as noites desde que aquilo começou. E essa combinação, o som vindo do sul e o silêncio absoluto dos animais, formava uma pressão no ar que eu sentia na pele, como estática antes de raio. Quando parou,
parou de uma vez, sem diminuir, sem afastar. 1 segundo estava lá e no segundo seguinte não estava. E o silêncio que veio depois era diferente do silêncio de antes do som. Era mais vazio, como se o espaço onde o som tinha estado ficasse marcado pela ausência dele. De manhã, eu fui até o Renato antes de todo mundo acordar. Ele já estava de pé, com o café na mão, olhando para o sul. Eu disse que a gente tinha ouvido algo na madrugada. Ele não virou para me olhar. Ficou de costas, tomando café, olhando para a mata. Depois disse, ainda sem virar, que ele também tinha ouvido. Perguntei se era a primeira vez. Ele demorou 1 segundo a mais do que o necessário para responder. E quando respondeu, disse que não era. Que tinha ouvido na primeira noite que passou naquela área, anos atrás, numa expedição de reconhecimento antes de qualquer equipe ser montada. Que naquela época ele tinha achado que era algum animal que ele não conhecia. Que depois ele parou de achar isso. Eu quis perguntar o que exatamente ele tinha visto naquela expedição de reconhecimento que mudou o que ele achava. Mas antes de eu abrir a boca, o Lucas saiu da lona com a cara de quem não dormiu nada e nos olhou os dois com uma expressão que fechava qualquer conversa. E eu soube, olhando para o rosto dele, que o Lucas tinha ouvido também. E que tinha ouvido algo a mais além do som. Porque a expressão que ele tinha não era só de quem ficou acordado com barulho estranho. Era a expressão de alguém que viu alguma coisa que ainda estava tentando convencer a si mesmo de que não tinha visto. O Lucas tinha visto a coisa de perto. Não à distância, não numa fresta entre as árvores. Perto. E ele ficou parado, olhando para ela por tempo suficiente para descrever detalhes que nenhum de nós tinha ainda. Quando ele finalmente falou, naquela manhã depois da noite do som, foi com a voz de quem está relatando um acidente que ainda não acabou de processar. Devagar, escolhendo cada palavra, como se a ordem certa das palavras pudesse tornar a coisa menos real do que era. Ele tinha acordado no meio da madrugada com o som, igual a mim e ao Beto. Mas diferente de nós, ele tinha saído da lona. Não por coragem, ele deixou isso claro, mas porque no estado de confusão entre o sono e o estado de vigília, ele tinha achado que o som vinha de alguém do grupo que estava passando mal do lado de fora. Saiu sem lanterna, só com a claridade fraca da lua que filtrava pelo dossel. E quando os olhos dele se acostumaram com o escuro, ele viu. Estava na linha das árvores do sul, a uns 30 metros do acampamento, em pé, completamente imóvel. Lucas disse que o primeiro pensamento dele foi que era um dos outros trabalhadores parado ali por algum motivo, porque a forma era humana, ereta, numa posição que parecia intencional. Mas aí os detalhes começaram a não fechar. Era alto demais, não no sentido de uma pessoa grande, no sentido de uma proporção diferente, como se a escala tivesse sido ajustada no eixo errado. Os braços desciam mais do que deveriam, o pescoço era comprido demais para o tamanho da cabeça e ficava completamente parado, sem o movimento mínimo que qualquer pessoa em pé tem. Aquele balanço imperceptível do peso de um lado para o outro. Essa coisa não tinha isso. Ficava parada como uma árvore fica parada. Lucas disse que ficou olhando por uns 2 minutos sem conseguir se mover. Não de medo paralisante, ele especificou isso, mas de uma espécie de incredulidade que travava o sistema. O cérebro tentando encaixar a imagem numa categoria conhecida e não achando nenhuma. Depois a coisa fez um movimento. Não andou, não se voltou. Só inclinou a cabeça levemente para um lado, devagar, do jeito que uma pessoa inclina quando está prestando atenção em algo. E naquele momento, o Lucas deu um passo para trás, entrou na lona, se deitou e ficou imóvel até o amanhecer. Eu ouvi tudo isso e fiquei em silêncio por um tempo. Depois olhei para o Renato, que tinha ouvido tudo também, parado com o café na mão.
Ele olhou para o Lucas e perguntou com aquela voz baixa se a coisa tinha se mexido em direção a ele em algum momento. Lucas disse que não. O Renato assentiu devagar, como se essa informação confirmasse alguma coisa que ele já tinha calculado. Depois disse para todo mundo que ia tentar o rádio de novo mais tarde e que o serviço do dia ia ficar restrito à área imediata do acampamento. Ninguém contestou. Eu passei aquela manhã trabalhando perto do acampamento com a cabeça em outro lugar. Ficava olhando para o sul sem querer, para a linha das árvores onde o Lucas tinha visto aquilo, tentando imaginar o que exatamente tinha ficado lá parado olhando para nós enquanto dormíamos. Aquele detalhe da cabeça inclinada ficava voltando, porque a inclinação de cabeça é um gesto específico. É o gesto de quem está prestando atenção, de quem está avaliando. Naquela tarde, o Renato conseguiu contato pelo rádio por uns 5 minutos. Eu estava perto o suficiente para ouvir os dois lados. Ele relatou a situação com uma objetividade que me impressionou. Descreveu as marcas, a árvore derrubada, os sons noturnos, o avistamento do Lucas. Do outro lado, depois de uma pausa, uma voz disse que ia verificar e que desse retorno no dia seguinte. Renato desligou o rádio, ficou olhando para ele e depois disse em voz baixa, mais para si mesmo do que para mim, que verificar levava tempo e que o problema não estava esperando por verificação nenhuma. Eu concordei sem falar nada. Mas o que eu pensei naquele momento foi outra coisa. Eu pensei que a firma provavelmente sabia o que era aquela área antes de mandar a gente para lá, que a cláusula contratual sobre o pagamento só no final dos 30 dias não era coincidência, e que o fato de o Renato ter estado ali numa expedição de reconhecimento anos antes e ainda assim ter aceitado montar equipe naquele mesmo lugar era uma informação que eu precisava entender melhor, antes que a situação piorasse mais. Mas antes que eu conseguisse ter essa conversa com ele, 2 homens pediram para sair. Não foi drama. Foram até o Renato, depois do jantar, juntos, e disseram que iam embora no dia seguinte de manhã. Não deram explicação longa, não levantaram a voz. Um deles só disse que tinha a família esperando e que aquilo ali não estava valendo o que eles estavam sendo pagos para aguentar. O Renato ouviu, assentiu, disse que ia providenciar o acerto. Nenhum dos dois olhou para o resto do grupo quando saíram da conversa. Foram direto para suas coisas e começaram a arrumar. O silêncio que ficou depois disso era diferente de todos os silêncios anteriores. Era o tipo de silêncio que acontece quando uma verdade que todo mundo estava evitando nomear finalmente ganha forma. Aqueles 2 homens estavam fazendo o que parte de todos nós queria fazer, e o fato de que o resto tinha ficado parado, olhando, sem dizer nada, dizia muito sobre o estado em que a gente estava. Eu olhei para o Beto. Ele estava com o bloco fechado no colo, pela primeira vez desde que eu tinha descoberto que ele anotava tudo. Eu olhei para o Lucas, que estava com os cotovelos nos joelhos, olhando para o chão. E eu pensei naquela faca enterrada com a lâmina para cima, que eu tinha encontrado no primeiro dia, perto da árvore marcada. Alguém tinha enterrado aquilo ali de propósito, com cuidado. E eu tinha passado dias sem conseguir entender por que alguém faria isso. Mas naquela noite, sentado naquele silêncio pesado, com aquela mata escura do lado de fora, eu comecei a ter uma ideia. Não era proteção contra animal. Não era superstição de trabalho. Era um aviso. Um aviso deixado por alguém que tinha passado pelo mesmo processo que a gente estava passando e que sabia que outro grupo eventualmente viria. A faca era uma mensagem. E a mensagem era simples. Alguém esteve aqui antes de você e saiu. Você também deveria. Naquela noite eu sonhei com meu pai pela primeira vez em anos. Não foi um sonho normal, daqueles que você acorda e já esqueceu. Foi nítido, pesado, do tipo que fica grudado na cabeça o dia inteiro. Ele estava sentado na varanda da casa onde eu cresci,
Aquela casa pequena de madeira no interior que a maioria das pessoas nunca ouviu falar. E estava me olhando com aquela expressão que ele tinha quando queria dizer algo importante, mas estava esperando eu parar de falar primeiro. No sonho, eu não estava falando nada, mas ele continuava esperando. Quando ele finalmente abriu a boca, o que saiu não foi voz. Foi aquele som. O mesmo som da mata. Aquela cadência baixa e rítmica que não formava palavras. E o pior não foi ouvir aquilo saindo da boca dele. O pior foi que no sonho eu entendi perfeitamente o que significava. Acordei com o coração disparado e a camisa encharcada de suor, mesmo com o frescor da madrugada. A lona estava quieta. O Beto dormia do meu lado. Lá fora, silêncio. Fiquei deitado, tentando me lembrar do que o sonho tinha me dito, mas a tradução tinha escapado junto com o sono. Só ficou a sensação. Uma sensação de aviso. Não de ameaça direta, mas aquele tipo de aviso que você recebe tarde demais, quando a coisa que você devia ter evitado já está em andamento. Fiquei pensando no meu pai de verdade, acordado ali no escuro. Ele tinha um primo que trabalhou garimpo no norte do país durante anos e voltou diferente. Não perturbado, não assustado, diferente. Silencioso de um jeito que não era natural nele, que tinha sido homem comunicativo a vida inteira. O pai dizia que o primo tinha visto coisas lá dentro que faziam a pessoa reajustar o tamanho que ela se achava no mundo. Dizia com aquele tom de quem acha que o sobrinho exagerou, mas sem convicção total. E dizia, quase sempre que o assunto vinha à tona, que tem lugares nesse país que não foram feitos para ter gente de forma permanente. Que a terra, em certos pontos, simplesmente não aceita ocupação. Eu tinha uns 12 anos quando ouvi isso, e na época achei que era conversa de interior, daquelas histórias que crescem a cada vez que são contadas. Mas deitado naquela lona, na terceira semana daquela empreitada, com aquele cheiro de terra molhada entrando pela fresta da abertura e os cachorros em silêncio absoluto lá fora, eu entendi que o pai não estava exagerando. Ele estava sendo preciso. Tem lugares que não foram feitos para ter gente, e quando a gente vai de qualquer jeito, às vezes o lugar responde. De manhã eu levantei antes de todo mundo e fui fazer café. O céu ainda estava escuro no leste, aquela faixa roxa antes do sol que dura poucos minutos. Eu fiquei olhando para ela enquanto o café esquentava e pensei com clareza pela primeira vez que a gente devia ir embora. Não no sentido vago que eu tinha tido antes, mas como decisão real, concreta, que devia ser tomada logo. Mas aí o Dirceu saiu da lona, depois o Beto, depois os outros, e o dia começou, e a mecânica do trabalho tomou conta do espaço onde a decisão tinha ficado por um momento, e eu deixei ela escorregar. Esse foi o meu maior erro naquelas semanas. Não ter falado em voz alta o que estava pensando naquela manhã. Porque se tivesse falado, talvez o que aconteceu naquela noite tivesse acontecido com a gente já a caminho do norte. Naquela noite, ela apareceu na beira do acampamento. Eu estava do lado de fora com o Beto e o Renato. Eram uns 20 minutos depois do jantar. O gerador já tinha sido desligado e a única luz era a da lamparina de gás presa no poste de madeira no centro do acampamento. A lamparina jogava um círculo de luz com uns 15 metros de raio, e além desse círculo, a mata era escuridão total. A gente estava conversando sobre o acerto de retorno quando o contrato terminava, coisas práticas que serviam de âncora quando tudo mais parecia solto. Foi o Renato que parou de falar primeiro. Ele não fez gesto nenhum, não apontou, não falou nada, só parou. E o jeito que ele parou fez a gente parar também. Eu segui a direção do olhar dele.
estava na borda do círculo de luz, exatamente na fronteira entre o que a lamparina iluminava e o que ela não alcançava, como se tivesse calculado o ponto exato onde o podia ser visto sem estar completamente exposto. Eu precisei de uns 2 segundos para processar o que estava vendo, porque o cérebro tentava encaixar aquela forma em alguma coisa conhecida e não conseguia. Alto demais, estreito demais no tronco, os braços descendo além do que qualquer proporção humana permitiria. A cabeça era pequena para o tamanho do corpo, num pescoço que parecia longo demais. E estava completamente imóvel. Eu senti o cheiro antes de conseguir pensar qualquer coisa coerente. Terra molhada, fundo e pesado, o mesmo cheiro de todas as noites, mas agora concentrado, presente, real, de um jeito diferente de quando chegava pelo vento. Era o cheiro de alguma coisa que estava ali, fisicamente, perto. O Beto abriu o bloco devagar, sem tirar os olhos de lá, e começou a anotar o horário. Eu não sei por que esse detalhe me afetou tanto, mas me afetou. Ver o Beto anotando enquanto aquilo ficava parado na borda da luz me disse alguma coisa sobre o estado de todos nós. A gente tinha chegado num ponto em que a única resposta disponível era documentar. Como se registrar o que estava acontecendo fosse a única forma de controle que ainda nos restava. O Renato ficou de frente para ela sem se mover. Não foi para buscar a espingarda que ele sempre deixava dentro da lona. Ficou parado, de frente, as mãos ao lado do corpo. E eu percebi que o maxilar dele estava travado, aquele músculo da mandíbula marcado como corda, o único sinal visível de que alguma coisa nele estava sob pressão enorme. As mãos que eu tinha visto segurar o cabo da faca dias antes, quando ele precisava de âncora, estavam completamente quietas agora. Como se ele tivesse esgotado o nervosismo e chegado a algum lugar do outro lado dele. A coisa ficou parada por vários minutos. Nenhum de nós falou. Nenhum de nós se mexeu. E ela também não. Só ficava ali naquela borda de luz, como se estivesse esperando alguma coisa. Não ameaçando. Não avançando. Esperando. E essa espera era pior do que qualquer movimento teria sido, porque movimento a gente sabe responder. Espera, você não sabe. Você fica parado também e começa a se perguntar o que exatamente está sendo aguardado. O Renato atirou primeiro. Não anunciou, não avisou, não disse uma palavra. Só pegou a espingarda que o Dirceu tinha buscado da lona quando a coisa apareceu e atirou. O estampido foi tão repentino naquele silêncio que eu dei um passo para trás sem querer. E o que aconteceu depois do tiro foi a coisa mais perturbadora que eu já vi na vida. A coisa recuou meio passo, só meio passo, e ficou parada de novo. Não caiu, não fez som, não sangrou. Recuou meio passo como quem leva um empurrão leve, e ficou parada olhando para a gente, como se o tiro tivesse sido uma informação e ela estivesse processando. O Renato levou 1 segundo, depois atirou de novo. Mesmo resultado. A coisa recuou mais um passo, parou, ficou parada. E nesse momento, algo quebrou dentro do grupo de uma forma que eu não consigo descrever direito. Não foi pânico. Foi mais fundo que pânico. Foi a percepção coletiva, simultânea, de que a ferramenta que a gente tinha para se defender não funcionava. Que o contrato básico entre ameaça e resposta, que todo homem que trabalha em lugar isolado aprende a confiar, tinha sido cancelado. O Dirceu atirou. 2 dos outros homens atiraram. Eu atirei 4 vezes com a espingarda calibre 12 que estava na minha mão, sem eu me lembrar de ter pegado. Eu ouvia cada impacto com clareza.
Aquele som seco e denso, que não era o som que bala faz em carne. Era diferente, mais sólido, como bater numa madeira muito velha e muito dura. A coisa recuava um passo a cada tiro e voltava à posição. Recuava e voltava, recuava e voltava, como maré. No total foram mais de 10 tiros em menos de 1 minuto. Quando paramos, ela estava a uns 6 metros de onde tinha começado, parada, sem sangue, sem nenhum sinal visível de dano. E o silêncio, depois dos tiros, tinha uma qualidade que eu nunca esqueci. Era o silêncio de quem acabou de tentar tudo o que sabia e percebeu que não foi suficiente. O Beto foi até onde ela tinha estado antes de recuar. Ficou olhando para o chão com a lanterna. Depois virou e disse em voz baixa que não tinha nada no chão. Nenhuma mancha, nenhum fragmento, nada que indicasse que mais de 10 tiros tinham acertado alguma coisa ali. Só o barro batido e as marcas fundas daquelas pegadas estreitas em linha reta, voltando para o sul. A coisa tinha ido embora enquanto a gente olhava para o chão. Ninguém viu ela ir. Quando eu levantei a cabeça, ela simplesmente não estava mais na borda da luz. Nós não dormimos naquela noite. Ficamos sentados ao redor da lamparina que a gente alimentou com o combustível que deveria durar mais 3 dias, usando tudo de uma vez, porque ninguém conseguia ficar no escuro depois daquilo. O Renato ficou acordado com a espingarda no colo. Mas depois de um tempo, eu vi que ele não estava mais olhando para o sul. Estava olhando para o chão, com aquela expressão de quem está recalculando algo pela 2ª ou 3ª vez e chegando sempre no mesmo resultado ruim. De manhã, 3 homens foram embora, sem discussão, sem drama. Arrumaram as coisas antes do amanhecer e quando a gente levantou, eles já estavam prontos. Um deles, o Carlinhos, que tinha trabalhado comigo em 2 serviços anteriores e que era o tipo de pessoa que termina o que começa, não importa o que, me olhou quando ia passar e disse uma frase só. Disse que tinha uma filha pequena esperando em casa e que isso mudava o cálculo. Eu não respondi nada. Ele foi embora. Os que ficaram não discutiram a decisão de sair daqueles que foram. Ninguém os chamou de covardes. Ninguém disse nada sobre contrato ou dinheiro, porque todo mundo sabia que o Carlinhos não era covarde. E se o Carlinhos foi, o motivo era sólido. Sobramos 7. Eu, Beto, Lucas, Dirceu, Renato e mais 2. E eu vou ser honesto sobre por que fiquei. Não foi coragem. Não foi dinheiro, embora o dinheiro fizesse falta. Foi aquela necessidade estranha de entender. Aquela parte da cabeça que recusa aceitar que algo pode existir sem explicação, que fica girando em torno da coisa tentando achar o ângulo que faz ela fazer sentido. Hoje eu sei que essa necessidade é uma armadilha. Certas coisas não foram feitas para serem entendidas por quem as encontra. Foram feitas para ser deixadas para trás. Mas naquele momento eu fiquei. E o dia passou com aquela tensão de quem está esperando algo que não sabe quando vai chegar. Ninguém trabalhou direito. Ninguém comeu direito. A gente ficava circulando pelo acampamento, fazendo pequenas tarefas sem propósito real, só para ter o que fazer com as mãos. Foi naquela noite que os sons voltaram dos 2 lados ao mesmo tempo. Eu acordei com eles por volta da 00:30, e dessa vez era diferente de todas as outras vezes. Não era mais um ponto só ao sul. Era sul e sudeste, 2 fontes distintas, e a distância entre elas parecia de uns 300 a 400 metros. Eu sentei no colchonete e fiquei ouvindo com toda a atenção que eu tinha. O padrão era claro. Um som começava, durava alguns segundos, parava. Depois o outro respondia, do outro ponto, com uma cadência parecida, mas não idêntica. Como 2 lados de uma conversa com ritmo e estrutura que a gente não conseguia traduzir,
mas que claramente tinha sentido para quem estava falando. O Beto estava sentado do meu lado. Eu não precisei olhar para saber que ele também estava ouvindo. Depois de alguns minutos, ele disse em voz baixa, só o suficiente para eu ouvir, que tinha calculado a distância entre os 2 pontos pelo ângulo do som, e que se a passada que a gente tinha medido pelas pegadas era consistente com o tamanho do corpo, a distância entre os 2 pontos podia ser coberta em menos de 2 minutos. Eu não respondi imediatamente. Fiquei sentado processando o que aquilo significava. Porque até aquele momento, mesmo depois de tudo, a gente tinha operado com a suposição implícita de que era uma coisa só. Uma entidade, um território, um problema de tamanho definido. Mas 2 pontos ao mesmo tempo, com sons que se respondiam, sugeria outra coisa completamente. Sugeria que a gente nunca tinha tido uma visão completa do que estava naquela mata. Que o que a gente tinha visto na borda da luz da lamparina era uma parte de algo maior que a gente nunca chegou a dimensionar. Eu devia ter ido embora com o Carlinhos de manhã. Devia ter ido embora muito antes do Carlinhos. Mas a verdade é que eu só entendi isso com clareza quando a resposta veio do 3º ponto, ao norte, entre a gente e o rio, que era a única saída. Ela entrou no acampamento. Não ficou na borda da luz, não parou na linha das árvores. Entrou, cruzou o perímetro onde a gente dormia, onde ficavam as lonas e as ferramentas e as coisas pessoais de cada um, e ficou parada a menos de 10 metros do fogo que o Dirceu tinha acendido quando os sons do norte apareceram e ninguém mais conseguiu ficar dentro da lona. Eu a vi de frente pela primeira vez com clareza total. Não à distância, não numa fresta, não na borda de um círculo de luz. De frente, com o fogo entre nós, num espaço que qualquer pessoa chamaria de dentro. E ter clareza visual não foi melhor, foi pior, porque a distância sempre deixa margem para dúvida, para aquela parte do cérebro que tenta renegociar o que os olhos estão vendo. De perto, não tinha renegociação possível. A pele era escura e seca, com uma textura que lembrava casca de árvore velha, não no sentido de ser áspera, mas no sentido de parecer algo que passou por muita coisa e foi endurecendo com o tempo. O tronco era estreito de um jeito que não combinava com a altura, como se o peso e o volume tivessem sido distribuídos de forma completamente diferente do que qualquer animal que eu conhecia. Os braços desciam além do quadril, e a cabeça, pequena para o tamanho do corpo, ficava levemente inclinada para o lado, igual ao que o Lucas tinha descrito quando a viu pela primeira vez. Aquele gesto de quem está prestando muita atenção. Os olhos pegavam o reflexo do fogo e devolviam uma luz fria, quase sem cor, que não tinha nada a ver com o laranja das chamas. Era como se os olhos filtrassem o que recebiam e devolvessem algo diferente. Algo próprio. Ela estava olhando para o Renato, só para o Renato, como se os outros 7 de nós presentes não existissem naquele momento. E o Renato estava olhando de volta, de frente, parado, sem recuar, com aquela imobilidade que eu tinha visto nele na noite anterior, mas que agora tinha uma qualidade diferente. Não era mais o esforço de manter a compostura, era algo além disso. Era quase como reconhecimento. Eu não entendi naquele momento o que estava acontecendo entre os dois. Só entendi depois, quando tive tempo e distância para pensar. O Renato tinha estado naquela área anos antes, numa expedição de reconhecimento. Ele tinha ouvido sons desde a primeira noite naquele lugar, como ele mesmo tinha me dito. Aquilo não era o primeiro encontro dele com o que estava naquela mata. Era o reencontro. E alguma coisa nesse reencontro estava sendo finalizada, de um jeito que eu não tinha vocabulário para descrever. Ficaram assim por uns 4 minutos.
Eu sei porque o Beto, do meu lado, estava contando em voz muito baixa, quase inaudível, como um reflexo automático de quem passou semanas documentando tudo. 4 minutos, com aquela coisa dentro do nosso acampamento, olhando para o nosso encarregado, em silêncio total. Então, ela virou a cabeça devagar e me olhou. Eu sei como isso soa. Sei que parece o tipo de detalhe que uma pessoa acrescenta numa história para se tornar mais central do que é. Mas não estou acrescentando nada. Ela virou a cabeça, aquela cabeça pequena no pescoço comprido, e me olhou diretamente. Não varreu o grupo. Não olhou para a área geral onde eu estava. Olhou para mim, especificamente, com aquela luz fria nos olhos, e ficou assim por uns 10 segundos. E o que eu senti nesses 10 segundos não foi medo no sentido que eu conhecia. Foi algo mais nu do que medo. Foi a sensação de ser examinado por algo que tinha critérios completamente diferentes dos meus, que estava me avaliando por parâmetros que eu não conhecia e chegando a conclusões que eu nunca ia saber quais eram. Como um inventário, metódico, impessoal, completo. Depois ela se virou e caminhou para o sul, saindo do acampamento pelo mesmo lado que tinha entrado, devagar, sem pressa, com aquela passada que cobria terreno demais. Em 10 segundos, tinha sumido na mata. Nenhum de nós falou por um tempo longo depois disso. O Beto fechou o bloco. O Dirceu ficou de pé, olhando para o sul com as mãos nos bolsos. O Lucas estava sentado no chão, com as costas na lona, abraçando os joelhos, olhando para o fogo. E o Renato, que tinha ficado de frente para ela por 4 minutos inteiros, virou devagar, foi até o toco de madeira que servia de assento perto do fogo e sentou. Não disse nada. Ficou olhando para o chão com aquela posição que eu tinha descrito no começo desta história, as mãos juntas entre os joelhos. E eu entendi que aquilo que eu tinha visto naquela madrugada da 3ª semana, que tinha me feito voltar ao início para contar tudo, era exatamente isso. Era o Renato sentado assim depois que ela foi embora. Esse era o momento em que tudo tinha mudado de vez. De manhã, o Renato nos chamou antes do café. Disse que ia solicitar a retirada formal da equipe, que ia usar o rádio assim que o sinal abrisse e não ia desligar até conseguir confirmação de data. Não explicou suas razões com mais detalhe do que isso. Não precisava. Todo mundo entendia. E a sensação que eu esperava ter naquele momento, alívio, não veio. Em vez disso, veio algo mais parecido com cansaço fundo, o tipo que não passa com uma noite de sono. A tarde passou. O rádio abriu, o Renato conseguiu contato, a retirada foi confirmada para 2 dias depois. Quando ele desligou e anunciou a data, ninguém comemorou. Todo mundo apenas assentiu e voltou para o que estava fazendo, como quem recebe uma notícia que era esperada faz tempo. E então veio a noite antes da partida. E essa noite foi a coisa mais estranha de todas as coisas estranhas que aconteceram naquelas semanas. Silêncio total. Não o silêncio tenso das outras noites. Não o silêncio comprimido que indicava a presença. Um silêncio limpo, aberto, um vento passando devagar nas folhas e os cachorros, pela primeira vez em mais de uma semana, deitados normalmente, dormindo. Os insetos voltaram. O barulho de fundo da mata voltou. Era como se alguém tivesse ligado o som do mundo de volta. Eu fiquei acordado ouvindo esse silêncio por horas. E quanto mais eu ouvia, mais eu entendia que aquilo não era ausência. Era permissão. Não que a coisa tivesse ido embora. Era que ela tinha decidido que a gente podia ir. Tinha nos avaliado, tinha feito o que queria fazer, tinha chegado a alguma conclusão que nós nunca íamos saber qual era, e estava nos liberando.
Da mesma forma que você abre uma porta e espera alguém passar, não porque você precisa, mas porque você decidiu que é hora. Esse entendimento me pesou de um jeito que eu não esperava. Porque significa que a nossa saída não foi uma conquista, não foi coragem nem decisão nossa, foi concessão. A mata tinha nos deixado ir. E essa diferença entre ir embora e ser deixado ir é a diferença que fica na cabeça décadas depois, quando você está deitado às 3 da manhã, olhando para o teto e tentando entender por que aquelas semanas ainda pesam do jeito que pesam. O Renato não dormiu naquela noite. Eu sei porque fiquei acordado também, ouvindo o silêncio limpo que tinha voltado, e de tempos em tempos eu via pela fresta da lona a brasa do cigarro dele acesa no escuro. Ele não fumava. Em nenhum momento daquelas semanas eu tinha visto o Renato com cigarro. Mas naquela última noite ele ficou sentado do lado de fora fumando sozinho de madrugada, com a mata quieta ao redor e os cachorros dormindo finalmente. E eu não perguntei de onde tinha saído o cigarro e não fui fazer companhia. Tinha momentos que a pessoa precisava ficar sozinha com o que estava carregando, e aquele era claramente um desses momentos. Levantamos antes do amanhecer. Não combinamos hora. Todo mundo simplesmente acordou cedo, como quem tem uma viagem longa pela frente, e o corpo sabe disso antes da cabeça. O Dirceu foi o primeiro a começar a desmontar as coisas, em silêncio, com aquela eficiência de sempre. O Lucas dobrou sua lona em menos de 2 minutos, como se tivesse ensaiado. O Beto guardou o bloco de anotações no fundo da mochila, embaixo de tudo, como quem enterra alguma coisa que não quer ter na mão, mas não consegue jogar fora. A gente carregou o que era da firma no caminhão, deixou o que era da área e às 5:30 da manhã estava na estrada vicinal de terra, com a mata fechando dos 2 lados e o caminhão sacudindo nas pedras soltas. Renato foi no banco da frente com o motorista. Os outros ficaram na caçamba, sentados nos lados, olhando para frente. Ninguém falou durante a primeira meia hora. Não foi uma decisão coletiva, foi uma necessidade. Igual a quando você sai de um lugar muito barulhento e fica uns minutos sem conseguir falar, só processando o silêncio. A gente estava processando a saída, processando o fato de que estava indo embora com as mãos vazias, sem entender o que tinha encontrado, sem explicação, sem resolução, sem nada que fechasse o que tinha sido aberto naquelas semanas. Quando o caminhão estava a uns 2 quilômetros do acampamento, o Renato pediu para o motorista parar. Só disse para, com aquela voz que não precisava de tom. O motorista parou. Renato desceu do banco, foi até a lateral da estrada e ficou olhando para trás, para o sul, na direção de onde a gente tinha vindo. Ficou assim por um tempo que eu não soube medir. Talvez 1 minuto, talvez mais. Ninguém desceu, ninguém falou nada. Eu estava na caçamba olhando para ele. Vi os ombros dele subirem e descerem uma vez, fundo, como quem fecha alguma coisa dentro de si que não quer ficar abrindo mais. Depois, ele subiu de volta, fechou a porta, disse pode ir para o motorista, e o caminhão seguiu. Eu olhei para trás quando o Renato voltou para o banco. Não com intenção, não porque decidi, simplesmente olhei. A estrada de terra se esticando para trás, a mata dos 2 lados, e no ponto onde a estrada curvava e desaparecia entre as árvores, por 1 segundo, menos de 1 segundo, havia uma forma. Alta, estreita, completamente imóvel. Na borda da mata, onde a sombra das árvores encontrava a luz do amanhecer. Podia ser um tronco. Podia ser o ângulo da luz fazendo a copa de uma árvore parecer outra coisa. Eu nunca vou saber com certeza. Mas eu olhei e não consegui olhar de novo depois.
Virei para frente e não tirei mais os olhos da estrada à frente até a gente chegar na rodovia asfaltada e a mata fechada ficar só no espelho. Nunca mais voltei àquela área. Não foi uma decisão ativa, não fiz promessa nenhuma. Simplesmente, nunca mais arranjei motivo para ir. Igual a como você naturalmente evita um lugar onde passou por algo ruim, não porque tem medo, mas porque o corpo sabe antes de você que aquilo ali não precisa ser repetido. O Renato parou de trabalhar com extração de madeira menos de um ano depois. Ouvi através de um conhecido que ele foi trabalhar com logística urbana, caminhão de carga, rodovias, nada de mata, nada de área isolada. Nunca mais tivemos contato direto depois daquela saída. O Dirceu sumiu do circuito de serviços que eu conhecia. O Lucas, o último que eu soube, foi trabalhar com o pai em serviço de instalação elétrica na cidade onde cresceu. O Beto é o único com quem eu mantive contato esporádico por anos. Mas em nenhuma das vezes que a gente se falou, ele mencionou aquelas semanas. Nem eu. A gente conversava sobre outras coisas e quando o assunto chegava perto daquele período, ambos desviavam com aquela facilidade de quem praticou o desvio por muito tempo. A firma fechou o contrato naquela área como inviável por condições de terreno. Nenhum trabalhador foi entrevistado formalmente. Nenhum relatório descreveu o que a gente encontrou. E a área voltou a ser mata fechada, igual era antes, igual vai continuar sendo. Há uns 3 anos eu encontrei num sebo de cidade pequena um conjunto de diários de um engenheiro que trabalhou em projetos de estrada naquela região no começo dos anos 50. 2 volumes encadernados em couro escuro, letra miúda e organizada, cheios de observações técnicas sobre terreno e clima. Mas no terceiro caderno, que era menor e parecia pessoal em vez de profissional, havia 8 páginas sobre uma noite em que a equipe de campo teve que suspender o trabalho por uma semana, depois que 2 homens voltaram perturbados de uma expedição de reconhecimento numa mata ao sul do Igarapé. O engenheiro não entrou em detalhes sobre o que os homens viram. Só escreveu que o relato era consistente com histórias que os trabalhadores locais contavam há gerações sobre aquela área, e que, na sua avaliação profissional, era mais prudente redirecionar o traçado da estrada do que continuar naquele trecho. A estrada foi redirecionada. O engenheiro documentou isso como decisão técnica de topografia desfavorável. Encontrei referências parecidas em outros lugares depois disso. Relatórios de seringueiros de décadas atrás. Anotações de campo de pesquisadores que trabalharam em levantamentos de fauna. Registros de missões religiosas do século XIX. A descrição que aparece em todos esses documentos, quando aparece, é sempre a mesma nos detalhes que importam. Alta, escura, estreita, territorial, que não recua quando forçada, que vai embora quando decide ir. O que eu aprendi naquelas semanas e que levei décadas para conseguir formular com clareza é o seguinte: a gente tem um hábito antigo de entrar em lugares e assumir que o fato de a gente ter chegado significa que aquele lugar é disponível, que terra sem cerca é terra sem dono, que mata sem placa é mata sem regra. Mas disponibilidade e vazio são coisas diferentes, e a gente confunde as duas com uma frequência que deveria nos preocupar mais do que preocupa. Tem lugares que têm presença antes de ter pessoas, e essa presença não precisa de documento, não precisa de validação, não precisa que a gente acredite nela para continuar existindo. Ela existe nos próprios termos dela, desde antes de qualquer nome que a gente pudesse dar a ela, e vai continuar existindo depois que todos os nossos nomes tiverem desaparecido. A mata fechou de volta sobre aquele acampamento. As lonas apodreceram, as ferramentas enferrujaram.
E o que estava lá quando chegamos continuou lá, depois que fomos embora. Não porque venceu, porque nunca precisou vencer. Esse lugar sempre foi dele. E agora eu quero te fazer uma pergunta que não sai da minha cabeça desde que comecei a escrever isso. Se você estivesse naquele acampamento, depois de tudo que aconteceu, depois dos tiros que não funcionaram e dos sons da madrugada e daquela coisa dentro do perímetro te olhando nos olhos, você ainda teria ficado tentando entender? Ou você teria sido o primeiro a arrumar a mochila? Responde nos comentários, porque eu acho que a resposta diz muito mais sobre cada um do que parece à primeira vista. Se essa história te prendeu do começo ao fim, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa.